Bom, pessoal, então vamos tratar o circuito retificador de onda completa em ponte, né? É uma ponte de diodos, são 4 diodos, e o que exatamente esse circuito faz? Esse circuito converte um sinal AC em um sinal somente positivo. O que significa isso? Que o lado negativo vai para positivo, é rebatido para o lado positivo. Então temos aqui na nossa entrada um sinal AC, um sinal que é positivo ou negativo, um sinal alternado, tá certo? Esse sinal vai passar pela ponte de diodos e nós vamos ver o que vai sair aqui em RL, na resistência de carga. Podemos observar então que esse sinal AC ele tem o seu semiciclo positivo e o seu semiciclo negativo, tá certo? E o que acontece quando o semiciclo entra nesse circuito? Semiciclo positivo. Então, aqui nós temos o sinal positivo, tá certo? E automaticamente, do outro lado, nós teremos o negativo. Se eu tenho o polo positivo desse lado, eu tenho o polo negativo do outro lado. Bom, então vamos entender o que acontece aqui. Quando o sinal positivo desse semiciclo chega aqui, temos um diodo, o anodo é o positivo, como aprendemos, um diodo polarizado diretamente, esse diodo conduz, e esse diodo está polarizado reversamente. Tá? Então, este diodo ele não atua. Então, temos aqui um caminho que o sinal positivo faz, passa pela carga, gera uma corrente elétrica neste sentido, vem para cá e aqui nós temos um outro diodo polarizado diretamente, tá certo? Não. E este sinal vem em direção ao polo negativo. Para cá seria em direção ao polo positivo. Mesmo potencial, não temos corrente elétrica. Então, o sinal faz este caminho em direção ao polo negativo. Então, temos agora dois diodos trabalhando no semiciclo positivo do sinal. Perceba que passa por este diodo, corrente elétrica descendo na carga, passa por este diodo e vai para o negativo. E o que acontece então? Este sinal positivo aparece na nossa saída, ele passou pela ponte de diodo e aparece esse sinal positivo aqui. Este sinal positivo, como nós já dissemos, é o semiciclo positivo do sinal alternado. Então, o semiciclo positivo. Mas qual que é o valor de pico deste sinal? Vamos levar em consideração que nós temos uma tensão de pico aqui. Então, a tensão de pico do sinal de saída seria a tensão de pico da entrada menos 2 vezes a queda de tensão nos diodos. Porque quando o diodo conduz, nós sabemos que tem uma queda de tensão VY, certo? E essa queda de tensão VY, como se trata de 2 diodos, nós temos Vp menos 2 vezes Vy. Então, a tensão de pico aqui é tensão de pico de entrada menos 2 vezes a queda de tensão nos diodos que o sinal passou. Agora vamos analisar o semiciclo negativo. Nós analisamos o semiciclo positivo do sinal, agora vamos analisar o semiciclo negativo. Como que ocorre aí o desenvolvimento desse sinal dentro da ponte de diodos? Se nós temos o semiciclo negativo, quer dizer que estamos com uma posição aqui negativa. Então, neste ponto, temos o sinal negativo. Se este local é mais negativo que este, então nós chamamos este de positivo. Aqui o negativo e aqui o positivo. Observando agora pelo lado do positivo, que é onde analisamos aqui, vamos analisar pelo positivo para ver o fluxo da corrente, que também analisamos pelo positivo. Então, vamos lá. O positivo, chegando aqui, nós temos esse diodo polarizado diretamente, anodo-catodo.
Então, este diodo está polarizado reversamente. Então, esse diodo não atua no processo. Então, vamos aqui, este sinal positivo vem para cá, este diodo está reverso, este sinal positivo provoca uma corrente aqui agora no mesmo sentido que o outro semiciclo, logo nós temos um sinal da mesma forma positivo aqui também na saída, porque temos uma corrente no mesmo sentido. Perceba que o ciclo negativo agora ficou positivo, porque temos um fluxo de corrente no mesmo sentido. Este sinal positivo vem até aqui, encontra este diodo polarizado diretamente, que é o anodo, o catodo, positivo negativo, e encontra o sinal negativo. Então, fechou o ciclo. O interessante aqui é que este sinal negativo, agora, devido ao sentido da corrente, que está no mesmo sentido do sinal anterior, deixa este sinal positivo igual ao anterior. Então, um sinal alternado ficou agora todo positivo. Isto foi retificado o sinal, tá certo? Então, podemos observar com mais calma agora um sinal aqui, mais ciclos aqui de um sinal de entrada, e aqui a saída. Perceba que todo o ciclo que era positivo, negativo, agora ficou positivo, 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 positivo. Foi refletido esta parte negativa para cima. Por isso que é um retificador de onda completa. Tá? E qual os valores que nós podemos considerar aí, por exemplo? Se eu tiver 10 volts de pico nesta entrada, quanto que vai ficar aqui na minha saída? Lembra que nós temos a queda de tensão nos diodos? Então vamos lá. Se a queda de tensão em cada diodo for 0,7 volts, e cada ciclo passa por 2 diodos, esse ciclo passa por 2 diodos, esse ciclo passa por outros 2 diodos, então eu tenho a tensão de pico de 10 volts menos 2 vezes a queda de tensão em cada diodo. Então, a tensão de pico desse sinal pulsado positivo aqui seria de 8,6 volts, que é 10 volts, menos 1,4, considerando que a queda de tensão nos diodos quando conduz é 0,7 volts, tá certo? Então, este é o circuito retificador de onda completa. Esta é a parte 1 do nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.